Bom, pessoal, continuando e concluindo sobre direito administrativo, vou falar um pouco sobre controle da administração pública e responsabilidade civil do Estado, tá? Sobre o controle da administração, a gente já havia falado já há algum tempo atrás. Então, você já tem esse material, você já tem essa aula. Eu vou tratar de forma rápida para a gente falar sobre outro assunto que a gente ainda não conversou, que é a história da responsabilidade. Bom, em relação ao controle, nós havíamos conversado com vocês que a administração pública ela tem a forma como o Estado é organizado é baseado nos três poderes. E esses três poderes, eles têm entre si a possibilidade de um fiscalizar o outro, né? Então, se a gente for analisar, existem os controles chamados controles internos da administração, quando o órgão, ele mesmo se autofiscaliza, a chamada autotutela. Então, a possibilidade de fiscalizar as suas próprias ações, mas ele também fiscaliza os outros, né? Além desses poderes, a gente vai ver que os cidadãos eles têm a possibilidade também de estar fiscalizando. Aliás, é aí onde eu quero chamar a atenção. Eu vou estar tratando sobre isso e vou estar falando sobre o município. Não sei se vocês têm percebido que quando é possível, eu trago sempre o tratamento para a questão do município. Porque é onde a gente atua, porque é onde a gente conhece mais os vereadores, é onde a gente conhece mais é, o prefeito, onde a gente consegue saber onde é que a Câmara dos vereadores, saber onde pode, quais são os dias que tem, por exemplo, reuniões que eu possa ir lá. Então, eu fico sempre trazendo todo esse conhecimento para a questão municipal, para a questão dos municípios. Bom, mas como eu havia dito para vocês, o controle ele tem o controle interno, né? E ele tem o controle externo. O controle externo pode ser através de outros órgãos ou através de mecanismos dos cidadãos, tá? Então, vamos lá. Falando aqui do que a gente já havia falado, do controle administrativo, né? É o controle do executivo e os órgãos da administração, os demais poderes, né, exercem sobre suas próprias atividades. Então, tem um controle sobre a fiscalização hierárquica, né? Então, hierarquicamente, ele vai buscar como é que estão as atividades nos órgãos inferiores, por exemplo, da administração, né? Visando ordenar, coordenar, orientar, corrigir as atividades. E em relação aos recursos administrativos, então, quais são os meios, né? O dinheiro, por exemplo, os recursos que propiciam as questões internas, como é que esses recursos são utilizados, né? Então, ele pode ser de ex officio, né? Ex officio é quando a administração toma a decisão por ela mesma, ou pode ser provocada. Alguém, um cidadão vai lá e diz, olha, está havendo um problema na administração, a gente tem que fiscalizar e tal. Então, pode ser dessas duas formas, tá? Então, busca sempre a história buscando, né, sempre a legalidade, né? Então, a administração pública ela está pautada principalmente, né, dos seus princípios é a legalidade. Então, algo que está fora disso, então, pode ensejar ações. Esse é o controle administrativo. O controle legislativo é exercido pelo Poder Legislativo. Então, ou a Câmara dos Deputados Federais, ou dos deputados estaduais, ou dos vereadores. Então, tem a função de fiscalizar o poder administrativo, o poder executivo, né? Principalmente, pode fiscalizar o poder judiciário? Pode, né? Mas mais naquelas questões administrativas, na sua função administrativa. A principal função do legislativo é organizar e fiscalizar tudo o que acontece no executivo, né? Então, tem um controle político, né?
que é o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal, que percebe o que está acontecendo, quais são as ações e as relações políticas. Então, o Congresso Nacional, por exemplo, a Assembleia Legislativa, ela fica fiscalizando como é possível, como são possíveis essas relações políticas entre o executivo, por exemplo, e os outros órgãos, entre por exemplo, o setor público, a prefeitura, por exemplo, e um outro órgão, ou outras entidades, ou a compra de recursos, né, necessários. Então, tudo isso é uma forma de fiscalizar. A outra forma de fiscalizar, o legislativo não fiscaliza só essas relações, mas como elas são feitas, por exemplo, financeiramente, né? A prestação de contas, né? Como foi que isso foi feito, né? Então, é interessante vocês lembrarem, eu não sei se vocês sabem, mas os tribunais de contas, eles não são órgãos do executivo, eles estão sobre a tutela do legislativo. Então, por exemplo, os tribunais de conta da União, ele presta contas ao legislativo, porque o Tribunal de Contas ele fiscaliza o que o executivo faz, se está fora ou dentro do orçamento, e manda para o legislativo, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal. Assim como acontece nos tribunais de contas estaduais, tá? Então, a fiscalização financeira ela é enviada para o legislativo, tá ok? Muito bem. E o controle do judiciário? O controle do judiciário, ele fiscaliza o poder executivo, o poder legislativo e o próprio judiciário. Então, a principal preocupação do judiciário é em relação, por exemplo, à questão da legalidade. Então, quando o executivo toma uma ação, e é importante a gente saber isso, quando o executivo toma uma ação, o judiciário só pode analisar se é legal ou se é legítimo. Tá? Então ele não deveria, pelo menos, né, interferir nas atividades políticas, por exemplo, do executivo. Né? Isso enseja uma outra discussão, que é a história da politização do judiciário, ou judicialização da política, que é uma coisa que está em voga e que leva a diversos debates. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam, tá? Então, isso a gente, em outro momento, ou se vocês tiverem a oportunidade, vocês podem pesquisar sobre isso. Politização do judiciário e judicialização da política. Porque aí vocês tomam a decisão de vocês, se vocês concordam ou não. Muito bem. Então, existem formas, mecanismos de controle desse judiciário. Né? Então, quais são os remédios que alguns chamam de remédios constitucionais, porque estão lá na Constituição? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem aqui, ó, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de segurança coletiva, ação popular e ação civil pública. Por que eu chamo a atenção para vocês em relação a isso? Porque nós, como cidadãos, a gente tem a mania de votar e esperar que, por exemplo, o legislativo, o deputado federal, o deputado estadual, o vereador, ou, sei lá, o pessoal do judiciário faça a fiscalização. Mas nós temos os instrumentos em mão para fazer essa fiscalização. A gente pode acompanhar isso, tá? Através de vários instrumentos. Então, eu vou falar sobre algo deles. Entre eles, já vou adiantando para vocês, a Constituição Federal, no seu artigo 31, parágrafo 3º, diz assim, ó, as contas do seu município devem estar 60 dias por ano à disposição do contribuinte. Então, olha só o que diz a própria Constituição Federal, que nós podemos saber o que a prefeitura está fazendo. Né? E isso as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabe. Então, nós temos diversos instrumentos. Eu vou voltar a falar sobre eles daqui a pouco. Bom, então, aqui nós estamos vendo alguns desses remédios, né? Remédios constitucionais. O habeas corpus tem a ver muito com a liberdade de locomoção. Né? Então, você foi preso injustamente, né? Então, você pode pedir, impetrar
que um habeas corpus, né, para dizer, não, olha, eu não fiz isso, eu tenho que sair daqui e tal. Habeas data em relação, por exemplo, a informações, né? Existe um registro de banco de dados, vamos supor, no INSS, né? E você precisa dessas informações para alguma coisa. Quando o INSS, por mais que você peça, ele não dá, eu estou dando um exemplo de um órgão, mas são diversos órgãos, prefeitura, INSS, Receita Federal, tudo que for órgão público, que você for atrás de suas informações e eles não lhe fornecerem, você pode fazer uma propositura de uma ação, né, de habeas data, né? Mandado de segurança, né? O mandado de segurança é normalmente quando você tem um direito, né, líquido e certo. É uma coisa que você é garantido seu, mas as coisas não estão acontecendo. Sei lá, são diversos os exemplos, como por exemplo a invasão do domicílio, mesmo por autoridade policial, qualquer tipo de autoridade de fiscalização, sem um mandado, sem ser naquela hora que é estipulado nos códigos, né? Diz, olha, pode começar, pode entrar na sua casa a partir de 6 horas da manhã. Então, se não for assim, você pode entrar com mandado de segurança. Mas outro exemplo que eu lembro agora é em relação, por exemplo, a um concurso. Você fez um concurso, a prefeitura disse que eram 2 anos e menos de um ano passou no concurso. A prefeitura disse que e ele chamar, você passou no concurso, a prefeitura faz outro concurso. Então, como a prefeitura vai fazer outro concurso se eu passei no concurso anterior? Então, cabe um mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo. Já não tem mais como questionar aquilo, né? Você fez, a validade era de 2 anos e você não foi chamado. Então, você pode entrar, só um dos exemplos, né, onde cabe o mandado de segurança. Normalmente, quando não cabe o habeas corpus e o habeas data, tá? Muito bem. Pode ser coletivo, né? Através dos sindicatos, eles podem entrar dessa forma. Mandado de injunção. Mandado de injunção, pessoal, é quando vocês perceberem que tem, por exemplo, uma lei que deveria estar regulamentada. A Constituição, por exemplo, fala de alguma coisa sobre aquilo, mas não foi regulamentado. Exemplo. Os municípios devem tratar sobre transporte público em relação às pessoas idosas, 60 ou 65 anos acima. E no seu município, não foi regulamentado nada, não existe nada sobre aquilo. Então, quando isso acontecer, você pode entrar com uma coisa chamada mandado de injunção, para que aquela lei ela seja regulamentada, tá? Outra, ação popular, qualquer cidadão brasileiro pode entrar quando você tiver alguma coisa contra, você perceber alguma coisa contra o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. Então, algo que você perceber contra isso, contra o patrimônio público, por exemplo, você pode entrar com a ação chamada ação popular. E o direito de petição. O direito de petição é se você perceber alguma ilegalidade, ou abuso de autoridade, abuso de polícia, abuso da prefeitura, abuso de secretaria, e você vai e entra com esse mandado. Eu estou falando em entrar com esse mandado, mas muitas pessoas perguntam assim, sim, entrar com esse mandado como? Aonde? Então, gente, olha, existem diversos locais, tá? Você procura o judiciário do seu município. Muitas vezes você mora num município onde não tem por exemplo, o poder judiciário, porque é uma cidade muito pequena e é na cidade vizinha, mas você procura a cidade mais próxima, onde tem, por exemplo, um defensor público. Se não tiver nada, você diz, olha, onde é que tem uma defensoria pública? Então você entra, qualquer um desses remédios constitucionais, você vai entrar buscando a defensoria pública ou a promotoria pública, tá? O promotor público, né, que a gente chama de promotor público, ele tem a prerrogativa de defender o interesse público. Então você pode fazer isso. Em alguns outros casos, você pode, por exemplo, entrar, se for alguma coisa contra o consumidor, você pode entrar no PROCON, no DECON do seu município ou da cidade vizinha. Todos eles, pessoal, vão chegar no judiciário, de alguma forma, tá? Então, defensoria pública, promotoria pública, o PROCON, o DECON. Então você pode entrar com essas ações ou buscar informações nesses locais, tá? Porque eles vão encaminhar para o local certo. Tudo bem?
Muito bem. Mas outra coisa que eu queria falar sobre, fechando o assunto do direito administrativo, das questões do Estado e tal, não sei o quê, é a responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil como? Olha só, o Estado, ele se relaciona com as pessoas, ou jurídicas, ou pessoas físicas, através de contrato ou não. Muitas vezes o Estado, o município, a federação, eles têm relações e acontecem coisas que não estão no contrato. Dando um exemplo, quando o município do Crato faz um contrato com uma empresa para pintar um prédio, por exemplo, né, construir, pintar, fazer alguma coisa assim, e há algum problema, um dano, por exemplo, não pintou direito, ou caiu uma parede, ou coisa parecida, as coisas que serão resolvidas, a responsabilidade, tanto da prefeitura como da pessoa física ou jurídica, elas serão executadas baseadas no que estava no contrato. Então, o contrato lá vem dizendo, olha, se acontecer algum problema, como é que vai ser resolvido, o que, é que a gente vai ter que fazer? Isso é contratual. Mas existem relações que são chamadas relações extracontratuais. Exemplo, um carro da prefeitura, um motorista, sei lá, um caminhão da prefeitura, o motorista deixou ele numa ladeira e não atentou para o freio e o carro desceu e bateu em alguém, ou bateu numa casa, ou derrubou um muro, coisa parecida. Não existe isso no contrato. Ninguém tinha falado sobre isso de forma contratualmente. Então, de qualquer forma, o Estado vai ter que responder. Então, se houve prejuízo físico, moral ou qualquer que seja, o Estado vai ter que responder sobre isso. Só que essa teoria ela foi mudando durante o tempo. Né? Quando você vem, por exemplo, analisando aqui as teorias, você vai ver que a gente sai do período aqui, ó, que é a figura do rei, não tinha responsabilidade. Ou seja, o rei podia fazer o que quisesse, tinha suas ideias mirabolantes e acontecia problemas e ele não respondia. Depois começou-se a se pensar com a teoria civilista de alguma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela tinha uma relação. Por exemplo, ela tinha um fato do serviço, né? Acontecia alguma coisa, e a relação do dano. Aí você ia buscar a culpa. Né? Qual era a culpa? O agente tem culpa? Realmente ele tem culpa? O que aconteceu e tal? Né? Então isso foi avançando. Né? Isso foi avançando, dizer, não é bem assim não. O Estado ele vai responder independentemente da culpa do agente. Então, se aquele funcionário deixou aquele caminhão e o caminhão desceu e derrubou o muro de uma pessoa, o Estado vai ter que responder, independentemente de se o cara teve culpa ou não, se o Estado teve culpa ou não, tá? Então a gente avançou para isso. Então hoje a gente vive na chamada teoria do risco, né? Ou teoria da responsabilidade objetiva, tá? Então para que isso aconteça, para que haja essa obrigação de reparar o dano, né? Independente da existência, né? Se houve falta de serviço ou não, ou culpa do agente ou não, precisa de três coisas. Primeiro, o fato do serviço, não, ok, ter acontecido, o dano, teve um dano e houve uma relação, tá? Entre, por exemplo, o caminhão desceu, bateu no muro e derrubou. Houve um fato, o caminhão desceu, houve um dano e o muro caiu porque o caminhão derrubou o muro. Então, houve um nexo, uma relação entre o fato e o dano. Para que a gente viva hoje nessa teoria chamada teoria objetiva da responsabilidade do Estado, pessoal, precisa dessas três coisas, tá? Então, nós vivemos hoje numa coisa chamada risco administrativo. Risco administrativo. Existe um outro risco que é chamado risco integral. Olha só, eu vou falar sobre as duas para a gente entender a diferença. O risco administrativo, em algumas situações, apesar de que o Estado responda objetivamente, independentemente da culpa, mas existem coisas que excluem a responsabilidade. Né? Por exemplo,
Se a pessoa, o motorista da prefeitura ia no caminhão e uma pessoa veio por algum motivo, que ninguém sabe o que, pulou em frente do caminhão. A culpa é exclusiva dela. Então existe uma coisa chamada excludentes. Excludentes, né? Então, culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiros, né? A prefeitura não estava querendo fazer aquilo, mas aconteceu, alguém entrou no meio e fez uma fraude, por exemplo. Não era culpa da prefeitura, alguém fez isso. Ou então, por exemplo, por caso fortuito, força maior, quando acontece, por exemplo, enchentes, quando acontece, por exemplo, greves, quando acontece, por exemplo, guerra, e o Estado não conseguiu cumprir com aquela responsabilidade. Muitas vezes existem coisas que estão além da possibilidade humana. Então, por exemplo, você não esperava que o raio ia, sei lá, botar fogo em um equipamento de energia, ia passar. Então, existem coisas que tem que se buscar se realmente pode-se excluir a responsabilidade do Estado. Tá? Esse é o chamado risco administrativo. E esse risco administrativo é o que a gente vive hoje, certo? É o que é aceito no Brasil. Porque existem outros doutrinadores, como por exemplo o L. Lopes, que defende a teoria do risco integral. Exemplo, ele acha que mesmo que a pessoa vá lá e pule em frente ao caminhão, tá? Mas a responsabilidade do Estado tinha que responder. Vamos supor que exista, sei lá, um equipamento ou uma guarda de equipamentos de guerra, de pólvora, certo? De bala, de alguma coisa, e alguém vai lá e entra nesse local, e explode esse local e tal, não sei o que, e morreu. Então, segundo a L. Lopes, o risco, né, é integral, o risco é total, certo? É responsabilidade da administração que aquilo não acontecesse. Só que isso, pessoal, não acontece no Brasil. A gente não, apesar de ser uma teoria aceita por vários, mas o que nós vivemos hoje é o chamado risco administrativo, onde existe sim excludentes. Algumas situações excluem o Estado de sua responsabilidade. Ok? Bom, então nós nós estamos vivendo na teoria da responsabilidade objetiva. Essa é a responsabilidade objetiva. Então, quais são as pessoas? As pessoas que estão sujeitas a essa responsabilidade. Então, são pessoas jurídicas de direito público. A União, os Estados e o Distrito Federal, as autarquias, as fundações e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Prestem atenção. Nós falamos em outro momento o que é administração direta e o que é administração direta. Nós vimos que algumas pessoas, mesmo que seja do setor privado, que desenvolvem atividade pública, tá? Elas respondem objetivamente, tá? Como se fosse o Estado que tivesse. Aliás, é o Estado que está respondendo objetivamente, tá? Então, as pessoas de direito público, vocês entenderam que é a União, os Estados, os municípios. As autarquias também, tá? Mas as pessoas de direito privado, prestador de serviço público, também respondem, como fundações públicas, direito privado, empresas públicas, Banco do Brasil, por exemplo, Caixa Econômica Federal, tá? Os delegatários, os concessionários e permissionários. Então, quando a pessoa jurídica do direito privado estiver desenvolvendo um serviço público, e aí, por isso é que é importante aquela aula que fala o que é serviço público, quais são as atividades próprias do Estado. Tá? Então, quando uma empresa do setor privado estiver desenvolvendo uma atividade do setor público, ela responde de forma objetiva. Ok? Muito bem. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, e no final das aulas eu sempre chamo a atenção para uma reflexão, quero que vocês reflitam, a história do controle interno e do controle externo da gestão pública. Né? Então, eu quero saber de vocês,
né? Qual é o papel de vocês? A pergunta seria: qual é o papel do economista? Qual é o papel de vocês, alunos? Qual é o papel da gente, professor? Qual é o papel de todos na fiscalização e no controle na gestão pública, né? Porque, como eu disse para vocês no início da aula, nós aqui no Brasil temos a administração chamada administração a democracia representativa, onde a gente vota e joga a responsabilidade e não fiscaliza mais. Então a gente não tem a mania, a gente não tem dentro da nossa cultura essa história de estar fiscalizando os agentes públicos. A gestão pública, ela deve ser também pelo cidadão, ela deve ser por cada um de nós. E nós fazemos isso? Aí eu pergunto, o que é que a gente tem que fazer? Bom, se algumas pessoas já trabalham no setor público, algumas pessoas já conhecem, já participam, e é bom quando isso acontece, né? Eu espero que quem faz parte dessa atividade possa contribuir com a gente, com as aulas, dando sugestões, dando sugestão de leitura, como fazer, tá? Mas a ideia aqui é lembrar para vocês, olha, se você não tem como é que começa a fazer a fiscalização? Como é que a gente, por exemplo, fiscaliza o nosso município? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para, por exemplo, inicialmente para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2000 foi criada uma lei complementar chamada Lei Complementar número 101, 4 de maio de 2000. A partir daí, pessoal, os entes da federação, todos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles têm que comprovar por exemplo, suas metas orçamentárias. Eles têm que provar como foi que recebeu o dinheiro e como foi que gastou as suas despesas. Tá? Então, isso aqui é só inicialmente. Eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar ainda hoje para vocês, a história da como é que se faz outras formas de controle da administração pública, da gestão pública, tá? Mas, inicialmente, eu vou falar um pouco sobre a história da responsabilidade fiscal, tá? Então, aproveitando isso, eu quero mostrar para vocês um material que eu encontrei aqui do Tribunal de Contas dos municípios do estado da Bahia. Então, é interessante porque ele vem falando de forma assim, mais simples, sem se aprofundar. E se vocês quiserem se aprofundar, vocês têm que ver aquela lei que eu mostrei agora para vocês, a Lei 101, essa lei aqui, ó, Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Então vocês entrem na internet, entrem nela e vocês vão ver toda a lei, tá? Mas o que eu vou falar sobre ela de forma superficial, porque não é tempo, não dá para a gente se aprofundar tanto. Eu quero só abrir para vocês o debate em relação ao que acontece com a lei de responsabilidade fiscal. Então, o diálogo, o debate lá era a qualidade dos gastos públicos, né? As contribuições dos órgãos de controle à gestão pública. Então, vem como responsabilidade, o que é a lei de responsabilidade fiscal? Tem o objetivo de estabelecer, tá aqui, ó, o objetivo de estabelecer as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal. Ok? Então, basicamente, é um conjunto de normas para que a União, os estados e os municípios administrem com prudência suas receitas, certo? E despesas, e evitem desequilíbrios orçamentários e endividamento. Ok? Objetivo. Qual é o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal? Melhorar a administração das contas públicas. Né? Todos os governantes passaram a ter compromisso orçamentário, né? E com as metas. Ok? Então, devem ser apresentadas e aprovadas pelo Poder Legislativo. Olha só como é interessante isso, gente. Tá? Então, se você não sabe, não conhece como começar a fiscalizar o seu município, está aqui um bom exemplo. Ok? Então, vamos lá. Então, está aqui o objetivo. Quais são os principais pontos? Limite da despesa com o pessoal, dívida pública, metas, né? E que as despesas elas não possam ser criadas, né, por mais de 2 anos sem mostrar como é que isso vai aumentar, a receita vai aumentar para cobrir essas despesas.
Tá? São esses pontos principais. Então, começando com gasto com pessoal. Ó, tá aqui, ó. Gasto com pessoal, dívida, né, metas e despesa continuada. Então, começando com pessoal. Pessoal, há limite de gasto com pessoal, com percentual de receita para os três poderes. Por exemplo, nos municípios, ó, chamando a atenção de vocês, nos municípios, o limite máximo é 60%. Quem não sabia, fique sabendo agora. Então, 54% para o executivo e 6% para o legislativo. Tá? Isso é a lei de responsabilidade que fala. Ok? Próximo. Se o governante verificar que ultrapassou o limite, deverá tomar providências para diminuir nos próximos meses. Tá? Ok. Dívida pública. Aí tem alguns limites que a lei de responsabilidade diz. Por exemplo, o parâmetro é a receita. Qual é a receita do município? Né? Então, eu posso aumentar 1,2%, ou seja, 120%. Eu posso aumentar, fazer uma dívida de 200%. A União pode aumentar 350% sobre a receita. Então, você tem uma receita de 100, você pode ter uma dívida, por exemplo, de 350. Tá? Um exemplo, só para a gente entender de forma como é que funciona. Bom, isso significa que os governantes deverão respeitar a relação entre a dívida e a capacidade de pagamento. Né? Lembrando sempre que, se o governo verificar que ultrapassou os limites de endividamento, deverá tomar providência para voltar nos próximos meses, tá? Reduzindo a despesa. Metas. Em relação às metas, determina o estabelecimento de metas fiscais trienais a cada 3 anos. Isso permite que o governo consiga planejar as receitas. Né? Ok. 12. Além disso, com as metas fiscais, fica mais fácil a prestação de contas à sociedade, porque se sabe o que está sendo feito e como está sendo feito. Tá? Esse é o principal ponto. Tá? Como é que a sociedade vai colaborar para a administração pública? Eu quero chamar a atenção sempre disso. Como é que a gente, não só o legislativo, não só os órgãos judiciários, mas como é que nós fiscalizamos os nossos municípios, nossos estados e a União? Compensações, aqui ele vai dizer como é que você não pode fazer uma nova dívida sem dizer como é que vai ter uma receita, tá? E tem que pedir autorização sempre ao legislativo, tá? No ano de eleição, a lei de responsabilidade fiscal contém restrições adicionais para o controle das contas públicas. Fica impedida a contratação de operações de crédito por antecipação de receita. Então você já tem uma dívida. Aí você vai ter uma receita em fevereiro do próximo ano. Aí você antecipa essa receita. Não pode, tá? Não pode. Um exemplo. É proibido ao governante contrair despesa que não possa ser paga no mesmo ano. É proibida qualquer ação que provoque aumento da despesa com pessoal, nos poderes legislativo e executivo, 6 meses anteriores ao final da legislatura. Tá? Então, tudo isso a lei de responsabilidade fiscal diz. Sobre transparência. Quem não conhece, olha só, são instrumentos de transparência de gestão fiscal. Tudo isso a gente deve estar lá na Câmara dos Vereadores. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, prestação de contas e respectivos parecer, o relatório resumido da execução orçamentária, o relatório da gestão fiscal, as versões simplificadas desse documento. Tudo isso, pessoal, vocês encontram no legislativo, com o vereador. Pedir ao vereador de vocês que eles devem trazer essas informações para vocês. Olha só como é interessante isso, o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Institucionalização da democracia participativa. A democracia aqui participativa, diferente da democracia representativa, é onde o cidadão participa do processo de elaboração, onde ele fiscaliza junto com o seu legislativo.
Nós, junto com os vereadores, vamos cobrar do prefeito, dos deputados e dos deputados federais, tá? Então é assim que acontece. A democracia, a lei de responsabilidade fiscal, ele vem falando sobre uma democracia não representativa, aquela que a gente esquece, mas uma que a gente acompanha de perto. Isso é difícil de acontecer, né? Mas esse é o ideal. Contas à disposição dos cidadãos. Eu já falei para vocês sobre isso. Ó. O artigo diz que as contas têm que estar, têm que ser demonstradas, né, durante todo o ano. Então, os relatórios resumidos, né, e o relatório de gestão fiscal. Isso aí a gente tem que estar acompanhando o tempo todo. Relatório de gestão fiscal, ele vem dizendo o que que fala sobre o atendimento dos limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal, né? E assim vai. E a publicidade desses dados, né? Amplo acesso ao público em até 30 dias do encerramento do período, inclusive pela internet, né? Existe uma lei de 98 que diz que essa publicação ela tem que ser feita através da internet. Você pode ver através da internet como foi se o município cumpriu as metas de responsabilidade fiscal. O relatório resumido da execução orçamentária. O artigo 52 da Lei de Responsabilidade fala sobre, para todos os municípios, composto de balanço orçamentário da receita e demonstrativo de despesa por função e subfunção. Olha só como é interessante isso, pessoal. Nos municípios, em todos os municípios, tem que ter isso aqui, tá? O descumprimento dos prazos sujeita o município a impedimento de receber transferências. Então, a gente vai ver agora que existem algumas sanções quando a prefeitura ele não cumpre essa lei de responsabilidade fiscal, tá? Então, uma delas é a transferência que você recebe dos estados e da União, tá? Então, muitas vezes, quando você não cumpre, o Estado deixa de enviar dinheiro para o município. E a União também. Tem um prazo, né? Para essas audiências demonstrar esse cumprimento de meta, né? E vem dizendo aí quais são os meses e tal. Em caso de ultrapassar os limites, os próximos relatórios terão que ser quadrimestrais, né? Apurar semestral. Aqui tem um detalhe. Aos municípios com 50 mil habitantes, população inferior a 50 mil habitantes, apurar isso, em vez de ser quadrimestral, é semestral, tá? Ainda ele vem falando sobre isso, né? Mostra esses índices. E o que acontecerá se as regras não forem respeitadas? O governante que não cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que inclusive apresenta prazos, alternativas e caminhos para as suas regras possam ser cumpridos, vai estar sujeito a penalidades. Tá? Então, há dois tipos de sanções. As institucionais, aqui, previstas na lei de responsabilidade, e as pessoais, previstas na lei ordinária, que trata de crime de responsabilidade fiscal. Tá? Então, a gente pode ver aqui, exemplo de sanção. Para o governante que não prevê arrecadar, cobrar tributos, tá? Que sejam de sua competência, serão suspensas as transferências voluntárias. Aquelas transferências que vêm do Estado e dos municípios, elas podem ser cortadas se o prefeito não cumprir, gente, com os prazos, com as metas. Por isso é que a gente tem que estar fiscalizando. Tá? Por exemplo, através de convênios que permitirão a construção de casas populares, escolas, obras de saneamento. Olha só. Por causa de responsabilidade, muitas vezes, de quem está no executivo, pode acontecer essas sanções. Pode acontecer, por exemplo, para quem exceder 95% do limite de gasto com o pessoal, fica suspensa a concessão de novas vantagens aos servidores, a criação de cargos, as novas admissões e a contratação de horas extras, tá? Então, tudo isso tem que levar em consideração. Quem desrespeitar os limites para a dívida, depois do vencimento de vencido o prazo de retorno, ao limite máximo, enquanto perdurar o excesso, não receberá recurso da União ou do Estado, através de transferência. Olha só. Quando for pessoal, por exemplo, há também sanções pessoais. A lei de responsabilidade fiscal, né, a lei de crime de responsabilidade, que é essa lei aqui,
É outra lei, tá? Vocês devem entrar, se vocês tiverem interesse, entrar e ver quais são os crimes, chamados crimes de responsabilidade fiscal. Segundo essa lei, os governantes poderão ser responsabilizados pessoalmente e punidos com perda de cargo, proibição de exercer emprego público, pagamento de multa e até prisão. Tá? Então a gente já viu exemplos sobre isso. As penalidades alcançam todos os responsáveis dos três poderes e nas três esferas do governo. É bom lembrar que todo cidadão será parte legítima para denunciar. É o que eu chamo a atenção de vocês, pessoal. Nós somos responsáveis pela gestão do nosso município, dos nossos estados e da União. Então, nós não devemos esperar por deputados, por deputados estaduais, deputados federais e nem por vereadores. Nós temos o poder de fiscalizar e fazer parte da gestão pública, ok? Então, ainda sobre esse assunto, eu vou mostrar para vocês como é que isso pode ser feito através de um instrumento. Além da lei de responsabilidade fiscal, existem outros instrumentos. Aqui no estado do Ceará, existe um instrumento do IPES, e eu vou mostrar para vocês agora, como isso a gente pode acompanhar a história do Índice de Desenvolvimento Municipal. Então, acompanhem comigo e a gente vai para a próxima aula, o próximo assunto. Bom, para quem não conhece, esse aqui é o Índice de Desenvolvimento Municipal desenvolvido pelo IPES. O IPES, para quem não conhece, é o Instituto de Pesquisa Estratégica do Ceará. Ela está dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão da CEPLAC do Governo do Estado do Ceará. Então, existem, para que haja essa dimensão, né, eles estudam 30 indicadores, né, para sintetizar esses índices. Eles fazem os estudos, trazem os aspectos de infraestrutura, econômico, fisiográfico, sociais. Então, dentro desse índice, pessoal, vocês podem analisar como é que está o município, por exemplo, de vocês. Então, foi um estudo que começou, se não me falha a memória, em 2002, tá? E todo ano eles trazem esse índice de desenvolvimento municipal. Então, para aquelas pessoas que ainda não sabem como fiscalizar o seu município, além da dica que eu falei para vocês sobre lei de responsabilidade fiscal, ainda existe esse índice, né, do IPES, ok? Índice de Desenvolvimento Municipal. Então, tem vários aspectos aqui, ó. Então, vocês vão ver os indicadores, o modelo estatístico, como é que é feito, o índice, a classificação dos municípios, o índice de desenvolvimento municipal. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para esses grupos aqui, ó. Então, indicadores fisiográficos, fundiários, indicador demográfico, econômico, indicadores de infraestrutura e indicadores sociais. Então, se, por exemplo, eu quero saber um indicador do meu município, né? Eu quero saber o meu município. Eu vou buscar, sei lá, meu município é esse, o Crato, né? Então, você começa a perceber qual é a posição dele. Então, se você for vendo todos os indicadores que falam sobre o seu município, você vai começar a compreender e ver como é que ele está. Por exemplo, tá aqui, eu estou dando um exemplo rápido para vocês entenderem. Está aqui, ó, a região metropolitana, a área total, índice de desenvolvimento municipal, está aqui. Ó. Ele vem falando aqui, ó, vem dizendo qual é a posição. Ó, aqui, ó, índice de desenvolvimento municipal, 32,48. No ranking, 36º lugar. Né? São 184 municípios. Aí a classe, o índice geral, né? Infraestrutura, social, ele vem dizendo qual é o ranking de cada um. E você pode acompanhar de grupo por grupo. Está aqui, ó. Vamos acompanhar aqui os grupos. Está aqui, ó. Então, se a gente for falar, por exemplo, no grupo 1, está aqui em cima, ó, grupo 1, ele vem falando o quê? Ó? O Crato, que eu estava procurando, que é o meu município,
tem o índice 35,37, está em 39º lugar. Tá? Então, vai observar o quê? Participação por pluviométrica, área explorável sobre a área de imóveis, índice de distribuição de chuva, tá? Salinidade média da água. Vamos mais para frente. Vamos para outro indicador, grupo 2, ó. Tá aqui o grupo 2, ó. Grupo 2, que fala, sei lá, sobre infraestrutura, veja lá. População, né? Tá em 37º, índice 18,91, densidade demográfica, taxa de urbanização, ó, PIB per capita, percentual de trabalhadores do emprego formal recebendo mais de 2 salários, receita orçamentária per capita, consumo de energia, PIB do setor. Então, tudo aqui, pessoal, você acompanha no seu município. Tá? Você pode ver quais são os problemas que o seu município tem. Vamos mais para outro, ó, o grupo 3, né? Grupo 3. Nós vimos aqui, tá aqui o Crato, ó, 30,84. É o 54º lugar, tá? De 184 municípios. Tá? Agências de correio, agências bancárias, veículos de carga, percentual de domicílios com energia, coeficiente de proximidade, tá? Então, tudo isso você pode acompanhar no seu município. O último, que é o social, os indicadores sociais, tá? O Crato está em 36º lugar, 51,46 no índice do grupo 4, né? Que quer dizer o quê? Ó, taxa de escolaridade, escolarização, ensino médio, taxa de aprovação no 9º ano, equipamentos de informática, né? Percentual de função docente, médicos, leitos por habitantes, mortalidade, cobertura e abastecimento de água, percentual de escola com bibliotecas. Ora, para que o economista quer saber disso? Você pode, talvez, ter uma ideia, por exemplo, de aumentar o número de equipamentos das escolas públicas no estado, no município do Crato. Se você fizer isso, você vai ajudar o seu município a aumentar o índice, tá? A melhorar o índice em relação às questões dos indicadores sociais. Então, pessoal, tudo isso aqui eu estou mostrando para vocês e eu vou mandar para vocês o material que vocês vão acompanhar. Esse aqui que foi o último de 2018, tá? Eu vou mandar para vocês acompanharem e saberem, olha, como é que a gente faz para acompanhar os indicadores do desenvolvimento do município da gente, tá? Então, eu falei sobre lei de responsabilidade e eu falei sobre o índice de desenvolvimento. Existem vários outros. Mas para quem é economista, quem tem que fazer, por exemplo, monografia, fazer pesquisa, artigo, aí tem um bocado de coisa para vocês estudarem. Tudo bem? Então, um abraço e até a próxima.